Em seu novo livro, Jamie Ford imagina alguns cenários de sua vida e de muitas de suas descendentes. A premissa de sua história é que o trauma que eles sofreram pode ser transmitido geneticamente através das gerações. Ele cita um campo de estudo chamado epigenética. Eu mesmo estou meio aberto a essa ideia. Pode responder à pergunta de por que algumas famílias parecem ter muito mais tragédias e perdas em suas vidas. Uma citação do matemático Norbert Wiener na história ilustra a ideia. Não somos coisas que permanecem, mas padrões que se perpetuam. Há várias histórias de mulheres no livro. Apreciei que havia um bom pedaço dedicado a cada um, em vez de pular mudando de personagem em capítulos curtos. Dorothy é a personagem mais contemporânea, e de fato futurista, morando em Seattle em 2045, que por sinal tem um clima horrível com furacões atingindo a costa. Dorothy está lutando contra a depressão e encontra uma nova terapia que explora o trauma herdado. Ela passa por tratamento na esperança de curar o passado. Aprendemos sobre os ancestrais de Dorothy, a Fong Moi, a primeira mulher chinesa a vir para os Estados Unidos com os pés enfaixados à mostra. A Lai Qing, em quarentena durante uma praga, Fai, que era enfermeira na China, Zoe, uma estudante em um internato, e Greta, um gênio da tecnologia com uma criação de aplicativo de namoro. Cada mulher tem lutas que parecem ser agravadas pelas mulheres que vieram antes delas. Para mim, eu nunca tinha ouvido falar de epigenética antes de ler este livro e mesmo agora, depois de ler sobre o assunto depois de terminar o livro, ainda não entendo o que é, para ser muito honesto. Embora a mecânica dessa ciência e toda a terminologia tenham passado completamente pela minha cabeça, eu entendi o conceito abrangente de trauma geracional herdado, que desempenhou um papel enorme em toda a história. Dorothy, uma dessas muitas filhas cuja história de vida se passa em um futuro próximo, teme que sua depressão seja passada para sua filhinha. Então ela se torna mais proativa para aprender a quebrar o ciclo com a esperança de que, não mais identificando-nos como vítimas do passado, temos o poder de mudar o futuro. Esta é uma história baseada na vida de uma mulher real, a Fong Moi, que foi reconhecida como a primeira mulher chinesa a chegar à América em 1834, a primeira mulher chinesa a pisar nas ruas de Nova York, a primeira pessoa de China para alcançar fama, endosso público e reconhecimento na América. Ela foi convidada para a Casa Branca pelo presidente Andrew Jackson. Poemas foram escritos sobre ela por homens que eram fascinados por ela. Esta história começa com Fai Moi em 1942, uma enfermeira solteira na casa dos 50 que se tornou aquela que as mães apontam para suas filhas como um conto de advertência. Não é que ela tivesse evitado o casamento, mas todas as enfermeiras tinham que jurar que nunca se casariam para se tornarem enfermeiras. No geral, apreciei o quão ambicioso este livro era, e embora nem sempre entendesse exatamente o que estava lendo, era difícil não ser atraído pela narrativa magistral de Ford. Embora este não tenha sido meu favorito de seus romances, meu favorito continua sendo Love and Other Consolation Prizes. Ainda assim, foi uma leitura fantástica que eu recomendo de todo o coração. Achei as histórias sobre cada uma dessas mulheres ricas e interessantes, embora muito tristes às vezes. Eu estive investigando a história da minha própria família no ano passado, e muitas vezes acho frustrante que não possamos saber muito sobre quem eles eram, além do que pode ser obtido através de fatos desenterrados e algumas histórias familiares lembradas.